Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiver me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, vou pedir a você o apoio, né, do joinha, como sempre. Pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, dá essa força para mim aí, se inscreva no meu canal. E gostaria também, meu irmão, de dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Está querendo fazer algumas perguntas, mas se ali não pode, né? Pode fazer as perguntas para mim, pode perguntar para mim aqui, tá? Pode me perguntar aqui o que você quiser aqui, tá bom? E aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu, foi desassociado ou dissociado, perdeu parentes, perdeu amigos, né? Um amigo seu aqui, ó. Fale comigo, tá? E também, né? Aquele irmão que já fez parte de uma seita, né? E teve uma decepção muito grande e quer contar a sua história para que outras pessoas, né, não caiam nas enrascadas, né, de entrar nessas seitas, né? Para ajudar alguém, né? Isso é até um gesto humanitário, né? Passou por uma decepção, avisa outros, né? Mas talvez você não leva jeito para falar sobre isso, né? Mande um áudio para mim, faça um áudio aí contando a sua história e mande para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história, tá bom? O meu telefone, né? Esquecendo o telefone, 99151 5617 DDD 037 das Minas Gerais. Uai, isso, que trem bom danado, terra do pão de queijo gostoso. Meus irmãos, hoje eu vou mostrar por que muitas pessoas fazem uma tremenda de uma confusão quando vão interpretar a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Bom, a Bíblia, ela contém profecias e parábolas. E tem algumas pessoas que acham que uma parábola é uma profecia. É o caso do corpo governante das testemunhas de Jeová. Interpreta ali, no caso ali, diz que uma parábola é uma profecia e age como se fosse, né? É o caso da parábola do servo bom e o servo mau. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. O corpo governante das testemunhas de Jeová diz que essa passagem trata-se de uma parábola, aliás, trata-se de uma profecia que teve cumprimento no ano de 1919, depois de Cristo. Bom, segundo eles, no ano de 1919, né, Jesus inspecionou as religiões e viu que a organização, essa sociedade toda de vigia, era a melhor que tinha. Jesus veio em 1914, ficou aí perambulando pela terra e de repente resolveu inspecionar as religiões. E falou, nossa, essa sociedade toda de vigia, esse pessoal é honesto. Eu vou designar esse pessoal para cuidar dos bens, os bens do Pai aqui na terra. Mas veja, preste atenção, meus irmãos. As testemunhas de Jeová são ingênuas, né? Elas caem em qualquer... Eles acreditam em tudo que esse corpo governante fala. Veja, meus irmãos, até mesmo uma criança da terceira série primária sabe que Mateus 24, 45 a 51 trata de uma parábola, não uma profecia. Até uma criança da terceira série primária sabe disso. Para vocês verem. Logo no comecinho ali, né, em Mateus capítulo 24, versículo 45, ali a gente já nota as palavras de Jesus dizendo: quem é o escravo fiel e prudente? Veja que Jesus perguntou quem é, né? Quem é o escravo fiel e prudente? Presta atenção, meus irmãos, que o verbo está no presente. O verbo está no presente. Isso significa que o escravo já existia naquela ocasião, né? Se fosse uma profecia para se cumprir no futuro, Jesus diria então quem será o escravo fiel e prudente. Jesus não ia dizer quem é o escravo fiel e prudente. Não é verdade?
Se fosse uma profecia para se cumprir no ano de. Aliás, se fosse uma profecia para se cumprir quase 2000 anos depois, Jesus ia perguntar, então, quem será o escravo fiel e prudente, não é quem é o escravo fiel e prudente, não. Né? Então veja, meus irmãos, o corpo governante, para enganar as testemunhas de Jeová, eles fazem tudo. Eles fazem tudo por quê? É porque eles sabem que qualquer coisa que eles falar, as testemunhas de Jeová acreditam. Porque o lema ali é isso. O corpo governante não pode ser questionado. O corpo governante pode contar a maior mentira ali, que as testemunhas de Jeová têm que acreditar, porque não pode questionar o corpo governante. Né? Veja. Eu comparo as testemunhas de Jeová, como aquela mulher de malandro, aquela que o malandro chega bêbado toda noite, bate na mulher, bate nas crianças, bate em todo mundo, aí vai batendo, aí a mulher fica toda cheia de hematomas, hematoma no rosto, nos braços, toda cheia de hematomas. Aí algum vizinho vai e chama a polícia. A polícia chega ali, quando a polícia chega, a mulher fala, não, pode voltar, não teve briga nenhuma aqui não, ninguém brigou aqui não, esses vizinhos aí são fofoqueiros demais, não tem briga aqui não. Ó, meu marido é o homem mais carinhoso do mundo, ele me beija todo dia, ele é carinhoso com as crianças. Assim é a mulher do malandro, e assim são as testemunhas de Jeová. Aí o policial olha para ela toda cheia de hematoma, né, no rosto, e fala para ela, mas se não teve briga nenhuma, e esses hematomas no rosto da senhora aí, nos braços? Ela fala, foi eu que caí da escada. Assim são as testemunhas de Jeová. Defende esse corpo governante, apanha do corpo governante e defende esse corpo governante com unhas e dentes. Oh, meu Deus do céu! Então veja, meus irmãos, a Bíblia tem passagens simbólicas e literais. E o corpo governante das testemunhas de Jeová age assim. É como se a Bíblia fosse escrita para os interesses deles. Eles agem segundo os interesses deles. É como se a Bíblia fosse escrita para defender eles, como se fosse escrita para o interesse deles. O que é bom para eles que seja literal, é literal. O que é bom para eles que seja simbólico, é simbólico. Eles pensam que a Bíblia foi escrita para eles, para beneficiar eles. É assim que eles agem. Por exemplo, existem coisas escritas para a nação de Israel, existem coisas escritas para as gerações futuras. Né? Para as gerações futuras. Para as pessoas de outros países também. Né? Os que os israelitas chamavam de gentios. Então veja, até nisso aí o corpo governante tira proveito. Eles se comparam à nação de Israel. Eles dizem que são a nação de Israel. Eles querem imitar Israel em tudo. Mas só que eles só imitam naquilo que interessa para eles. Só no que interessa para eles que eles imitam a nação de Israel. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos aqui. É o caso das 2 testemunhas, né? Que é uma lei de Israel. Que ali naquele tempo não podia julgar um superior ali, um ancião, se não houvesse 2 testemunhas. Mas só que havia, não era em todos os casos, não. Tinha casos que não exigia 2 testemunhas, não era em todos os casos, não. Por exemplo, caso de violência sexual, mesmo no tempo da nação de Israel, não havia necessidade de 2 testemunhas, não. Nesse caso aí era morte na certa. Mas veja, as testemunhas de Jeová agem como se fosse para eles. Ali eles não permitem que um caso ali dos pequenos ali, das crianças, né, de abuso infantil, eles não permitem que as testemunhas de Jeová levem o caso para denunciar o caso à polícia e diz que o caso tem que ser julgado internamente por eles ali. Mas só que quando chega ali, quando se trata de um ancião, quando o abuso foi cometido por uma pessoa que não é ancião, aí sim, aí eles julgam tranquilamente. Não precisa de 2 testemunhas, não.
Agora, quando o caso é julgado por um ancião, aliás, quando o caso é de um ancião, quando foi um ancião que praticou o ato vergonhoso ali, aí eles exigem duas testemunhas. Então veja, eles dizem que isso aí eles estão copiando a nação de Israel. Só que tem uma coisa, na nação de Israel, caso de abuso sexual, não havia necessidade de duas testemunhas. Mas tudo bem, que eles querem que seja duas testemunhas, tudo bem, vai. Agora só que tem uma coisa, lá na nação de Israel, quando havia um julgamento para ser feito ali, os anciãos da cidade, os anciãos ali iam julgar uma pessoa, o julgamento era feito nos portões da cidade, em praça pública. E quando as testemunhas de Jeová reúnem uma comissão ali para julgar alguém, eles julgam na sala B, só os anciãos e a vítima. Por que é que eles não julgam na presença de todo mundo, igual era na nação de Israel? O julgamento era feito nos portões da cidade, onde quem quisesse assistir o julgamento podia assistir. Por que é que o julgamento, que as comissões judicativas das testemunhas de Jeová, não é ali também na presença de todos, que qualquer um que quiser assistir, ele pode assistir? Então veja que o corpo governante, eles agem por conveniência, eles agem de acordo com aquilo que é conveniente para eles. E assim é conveniente para eles, né? O caso das duas testemunhas também é conveniente para eles também, então assim eles agem, né? Então veja, meus irmãos, esse corpo governante, eles usam e abusam da palavra de Deus e usam e abusam do seu poder que eles têm entre as testemunhas de Jeová. Agora, outra coisa aqui. Até o nome testemunha de Jeová tem uma interpretação errada da Bíblia, ou então uma interpretação feita, não vou dizer uma interpretação errada, errou, mas errou de propósito, né? Um erro, mas um erro de propósito. Veja que até o nome testemunha de Jeová é uma interpretação errada. Por que eu posso afirmar isso? Quando Deus disse, vós sois as minhas testemunhas, Deus estava dizendo isso para a nação judaica. Deus não estava dizendo isso para os gentios, para nós gentios, não. Deus estava dizendo isso para a nação judaica. A nação judaica estava no cativeiro babilônico. E Deus estava mais ou menos dizendo para eles assim, olha, vocês vão retornar à terra de vocês. E vocês podem confiar em mim porque a minha promessa não falha. Vocês são testemunhas do que eu fiz pelos seus antepassados quando os retirei com mãos poderosas do cativeiro egípcio. Então era mais ou menos isso que Deus estava dizendo para a nação judaica quando disse para eles assim, vós sois as minhas testemunhas, ô nação judaica, vocês vão retornar à terra de vocês, eu estou prometendo. E vós sois as minhas testemunhas que a minha promessa não falha, porque eu retirei os seus antepassados, os vossos pais, do cativeiro egípcio com mãos poderosas. Então vejam, é mais ou menos isso aí, né? É mais ou menos isso aí que Deus estava dizendo para a nação judaica. E não fazendo uma profecia para se cumprir no ano de 1935 depois de Cristo. Então veja, testemunha de Jeová. Vocês são muito ingênuos. Vocês são igualzinho a mulher do malandro. Vocês apanha, ainda defende o cachaceiro. Ainda defende o cachaceiro que bate em vocês. Ainda defende aquele que chega embriagado e desce a lenha em vocês. Vocês apanham, sustentam o cachaceiro. Porque tem uma coisa, tem cachaceiro que a mulher ainda sustenta ele. É o caso de vocês. Ainda é vocês que sustentam os cachaceiros que batem em vocês. É isso que acontece com vocês. Não é cachaceiro porque eles não vão tomar cachaça, né? Eles são chiques, né? Eles tomam uísque. Eles não vão tomar cachaça. Eles não são pessoas comuns, não. São pessoas chiques.
São, são bêbados chiques. Compra 8 garrafas de uísque de uma vez. Então vocês são iguaizinhos à mulher de cachaceiro. Aquele cachaceiro, aquele bêbado, iguaizinhos à mulher do bêbado que chega em casa bêbado, bate na mulher, e quando a polícia vem, ela fala: não, mentira, esses vizinhos aí são fofoqueiros, não tem briga nenhuma aqui não. Esses hematomas aqui foi eu cair da escada, não tem nada não. Então é assim. Então veja, meus irmãos, o corpo governante é desonesto de todas as formas. Até na interpretação da palavra de Deus, o corpo governante é desonesto. Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço para vocês que assistiram o meu vídeo. Para você, testemunha de Jeová, desculpa, mas é assim que vocês são mesmo. E para vocês, meus irmãos do canal, meus irmãos que inscritos no meu canal, que assistem meus vídeos, um abraço e ó, um coração enorme para todos vocês, viu?